Então vamos aqui começar o dia refutando os testemunhas de Jeová no quesito a despeito da divindade de Cristo, da deidade de Cristo. Sabemos que um dos atributos concernentes à sua deidade é a adoração. Cristo é adorado, tanto quanto o Pai também é adorado. E se ele é adorado é porque ele é Deus, uma vez que somente Deus pode ser adorado. Isso está de acordo com o Antigo Testamento e também com o Novo Testamento. Lembrando bem o texto de Mateus, capítulo 10, ou capítulo 4, versículo 10, que diz, na tentação do deserto, Jesus diz a Satanás: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Ali nós temos no texto de Mateus 4, verso 10, duas palavras gregas, dois verbos, adorarás, que vem de proskineo, no grego, e temos latreus, que significa cultuar. Então, só a ele adorarás, proskineo, e somente a ele e só a ele prestará culto, latreus. Então, o que os nossos amigos TJs, que são um povo muito teimoso, extremamente teimoso, o que eles dizem? Que Jesus não foi adorado. Eles não podem conceber, eles não podem conviver com a ideia de que Jesus foi adorado, porque, segundo eles, somente o Pai pode ser adorado. E como eles têm Jesus como uma divindade menor, um Deus inferior, superior aos anjos, mas inferior ao Pai, criado e que não é unidade plena e consubstancial ao Pai, então eles não podem conceber a ideia de Jesus sendo adorado. Então o que eles argumentam? Eles argumentam que proskineo significa prestar homenagem somente. Jesus recebeu homenagens, reverência. E de fato, para quem conhece o grego, proskineo, também um dos sinônimos de proskineo é de fato homenagem. Porém, o que determina, quando a gente tem uma palavra de um campo semântico flexível, o que determina a aplicação de um vocábulo é o contexto. E quando proskineo se refere direcionado a Jesus no Novo Testamento, sempre é, no caso, no sentido de adoração. Por quê? Porque Jesus é um ser espiritual, e isso os próprios TJs reconhecem. Quando proskineo no Antigo Testamento está se referindo a pessoas praticando proskineo para com outras pessoas, no caso, por exemplo, de Moisés, que se encurvou, se ajoelhou perante o seu sogro Jetro, o texto da Septuaginta reza que ele proskineo, ele então adorou. Não, ele não adorou, ele prestou homenagem ao seu sogro. Então aí sim, porque o contexto não permite tal nuance. Agora, é interessante que para seres espirituais não existe a ideia de prestar homenagem, sim adoração. Satanás, por exemplo, no mesmo texto que eu citei aqui agora há pouco, em Mateus capítulo 4, Satanás diz: tudo isso te darei, a glória dos homens, o poder desse mundo, se prostrado me adorares. Ali temos proskineo. E na versão dos próprios Testemunhos de Jeová, na TNM, a tradução do Novo Mundo, lá está prestar adoração. Quer dizer, para Satanás o vocábulo se refere a prestar adoração, mas para Jesus não. Você vê a incoerência, a conveniência a conveniência velada, mas enfim. Então, os testemunhos de Jeová geralmente argumentam dizendo o seguinte: Jesus ele recebeu proskineo, que é sempre para eles, porque não é isso que o texto grego ensina, homenagem. Quando na verdade o próprio Deus, o próprio Pai, Deus Pai também recebe proskineo. Apocalipse 22, Apocalipse 19, Apocalipse 5 e várias outras passagens. Então, na verdade, proskineo se refere, se tratando de seres espirituais angelicais, à adoração. É um dos sinônimos, e o contexto, quando o contexto permite, é assim que deve ser entendido. Então eles argumentam dizendo assim, geralmente o argumento clássico dos TJs é: mas Jesus não recebe latreu, porque o texto de Mateus 4,10 diz: a Deus adorarás, proskineo, e somente a ele prestará culto. Aí nós temos o vocábulo grego latreus, culto.
O culto é uma forma muito mais profunda de adoração, porque envolve tudo aquilo que está ligado à disposição religiosa: louvor, oração, súplica, intercessão, reverência, obediência, submissão, priorização, etc. Então, o culto é algo muito mais profundo, envolve realmente todo o ser da divindade, todo aquilo que o homem coloca prioridade religiosa. Então, eles dizem: Jesus nunca não é cultuado em nenhum lugar da Bíblia. Será? Será? De fato, no Novo Testamento nós não temos nenhum texto que diga que Jesus é cultuado, mas nós temos no Antigo Testamento aqui, ó, Daniel 7,14. E o interessante é que o contexto aqui fala da eternidade que está para vir. Na eternidade, Cristo será cultuado por todas as nações, povos e línguas. Olha que interessante, que extraordinário, que apoteótico. Então, refutando os TJs, aqui nós temos o texto de Daniel 7,14, dentro da Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento. E eu quero ler com vocês aqui. Ó. Aqui temos Kai dote auto exousia, kai time basileque, kai panta taetine tesges katagene, kai passa doxautu latreusa, kai exousia auto exousia ionos redis, oime arte, kai rebasilei autu, retis oime ftare. Em uma tradução livre, nós temos aqui, Daniel 7,14. Caidote, e foi dado a ele, cai, é uma conjunção, cai, eidote, e foi dado a ele, aqui ele, autó, nós temos o caso dativo, né, o pronome aqui dativo, foi dado a ele, aqui também está no dativo, o verbo, e foi dado a ele. Exousia, domínio, pode ser traduzido também como poder. Exousia, foi dado a ele poder, domínio. Aí temos outra conjunção kai, aditiva, e honra, aqui ó, kai time, e honra. E o reino, basileque, e o reino, aqui está no caso acusativo, foi dado a ele domínio e honra, e o reino. Aí temos Kai panta taetine, aqui temos uma oração, Kai panta taetine, e todas, aqui temos o adjetivo de extensão numeral, no plural, panta, e todas, aqui o artigo definido no plural, e todas as nações, etne, o substantivo aqui, e todas as nações, aí temos o caso genitivo aqui, artigo genitivo, tes, ges, da terra, e todas as nações da terra. E foi dado a ele domínio e honra e o reino, e todas as nações da terra, e os povos, aí temos Kai Gene, e todos os povos, aqui passa outro adjetivo, e todos os povos, ou raças, Gene, e foi dado a ele honra, o reino, e todas as nações da terra, e povos da terra, no caso aqui, povos, deu a ele glória, doxautou. Aqui, doxa, glória, substantivo. Então temos Kaidote autor, e foi dado a ele exousia kaitime basileque, e foi dado a ele domínio e honra e glória, e foi dado a ele domínio e reino, e o reino. E todas as nações da terra e povos da terra, a ele a glória. Aí olha a parte mais importante aqui que refuta e arrebenta com os TJs. Latreusa, que vem de latreus. Agora, quem é esse ele aqui? Quem é esse ele? Vamos ler o verso 13 anterior. Daniel 7,13 diz: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí vem: e foi dado a ele, etc, etc. Aí vem a oração do verso 14. Esse filho do homem que se chega ao ancião de dia, não é dúvida para ninguém, não é ponto pacífico entre nós e os TJs, é Jesus Cristo. Então não tem dúvida nenhuma, o filho do homem Daniel aqui é o Jesus Cristo, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. No Novo Testamento a gente conhece porque Jesus, por diversas ocasiões e diversas vezes, ele se identifica como filho do homem, ele carrega esse título em todo o Novo Testamento. Então,
O Filho do Homem aqui em Daniel 7,13, que vinha nas nuvens, é de fato Jesus. O ancião de dias, dentro do contexto de Daniel 7, figura o Pai. O Filho do Homem é Jesus Cristo. E foi dado, caso dativo, foi dado a quem? A ele, ao sujeito anterior do verso 13, ao Filho do Homem que vem nas nuvens. Foi dado a ele o quê? Foi dado a ele domínio, honra e o reino, para que todas as nações da terra e os povos da terra lhe deem glória e latreusa, que vem de latreus, e cultuem a ele. E o cultuem, ele receberá culto na eternidade. Porque o contexto de Daniel 7 aqui fala do último reino que não passará, que é o reino de Cristo. Continuando, aí temos outra conjunção. E o domínio dele, kai exousia tu, e o domínio dele é um domínio, exousia de novo, eterno, aionos, é um domínio eterno. E o domínio dele é um domínio eterno, que não passará, oimeretis arte, que não passará. E o reino dele, aqui kai rebasilei tu, e o reino dele jamais ser o único que não será destruído. Aí temos retis, oime, ftare. O único jamais será destruído. Oime, partícula negativa, jamais ou nunca será destruído. Ftare, será destruído. Fitare. Então, o reino dele vai durar a eternidade. E o domínio dele, aqui e o seu domínio é um domínio eterno. Kai exousia tu exousia ionios. Então fala da eternidade. Jesus terá o domínio, a honra, a glória, o reino por toda a eternidade. E o reino dele, Kai basilei tu, e o reino dele jamais, oime, será retis destruído, ftare. Jamais será destruído. O reino dele vai durar eternamente. E na eternidade, irmãos, aqui ele receberá latreusa de todos as nações, as etnias, os povos da terra e as gerações, gené, ou seja, as raças. Receberá glória e o culto das nações. E aí? TJs, mais uma vez, refutados. Jesus na eternidade, no novo céu e na nova terra, receberá. Ele receberá, o caso está aqui no dativo, autor. Ele receberá o culto das nações. Então, quando o texto diz que, Mateus 4,10, somente a Deus adorarás e só a ele prestará a latreusa, Jesus também receberá a latreusa durante toda a eternidade. Isso prova que ele é Deus. Caso contrário, ele não receberia nem prosquinel, que é adoração, e muito menos latreusa por toda a eternidade. Somente o Pai deveria receber, mas não. Jesus receberá a latreusa, porque ele é unidade, coexistente com o Pai, coeterno, consubstancial e merece toda a nossa adoração e o culto. Louvado seja Deus.